Bem-vindo ao Nota 20, programa da Rádio Observador, em parceria com a Iniciativa Educação. Olá, professor Nuno Crato. Viva, João Miguel. Professor, o tema do programa desta semana não podia ser mais atual. Ser aluno em tempos de Covid-19, como devem as crianças e os jovens agir perante a ameaça constante do vírus? O que podem fazer as famílias para prevenir o contágio? E o que nos diz a ciência sobre o vírus em contexto escolar? É nosso convidado o virologista Pedro Simas, mas primeiro vamos ao inquérito no Twitter. Perguntámos aos nossos ouvintes o que é mais importante para evitar os contágios nas escolas: usar máscaras ou lavar as mãos muitas vezes? E 68,5%, professor, respondeu usar máscaras. Há muita fé no uso da máscara. Também depreende isso do resultado desta sondagem? Sim, também depreendo isso, embora esta repartição seja normal, porque no fundo as duas medidas são importantes, julgo eu, mas veremos o que é que a ciência nos diz sobre isso, e por isso temos aqui connosco um virologista muito conhecido, especialista nestas matérias, o Dr. Pedro Simas, que nos vai falar e vai nos dizer exatamente isto, o que é que a ciência nos diz, que é o objetivo deste programa. É o que vamos saber já a seguir com o Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa. O Pedro Simas queria estudar clonagem de mamíferos no início dos anos 90, mas foi desencorajado e acabou na virologia. Pedro, bem-vindo à Nota 20. Obrigado pelo convite, é um enorme prazer estar aqui convosco. Pedro Simas, vamos pegar na pergunta que fizemos aos nossos ouvintes, o que é mais importante para evitar os contágios nas escolas. Partilha também da opinião dos nossos ouvintes, deve-se sempre usar a máscara em contexto escolar? Partilho, e é muito gratificante para mim, como cientista, ver que a ciência é isso que diz e que conseguiu passar a mensagem aos alunos, em que 2/3 dos alunos têm esta noção convicta que é preciso usar a máscara. Como o Nuno Crato disse, é muito importante também a higiene das mãos, e são a combinação das duas coisas que nos fazem controlar a disseminação deste vírus, que é tão importante nesta fase para proteger os grupos de risco. Usar máscara mesmo quando estão sentados e quietos, parados na sala de aula? Essa é uma pergunta um bocado difícil de responder. Repare, então, o que é que a ciência nos diz em relação à máscara? O que a ciência nos diz em relação à máscara é que, como estes vírus são respiratórios e são disseminados em gotículas respiratórias, as máscaras acabam por ser muito eficientes porque retêm essas gotículas. Não é tanto a capacidade de filtração de partículas de vírus individuais, que são tão pequeninas que as máscaras não conseguiriam reter, mas é mais a forma como os vírus se transmitem em gotículas. E essas gotículas, os perdigotos, toda esta umidade que a gente, quando tosse, quando espirra ou quando fala, produz, especialmente quando tem uma infecção respiratória, está sempre a tossir, são essas partículas, estas gotículas, que são muito eficientemente retidas nas máscaras, sejam elas máscaras cirúrgicas, naquelas máscaras mais de papel, sejam máscaras comunitárias, como as máscaras em tecido. E, portanto, a ciência diz-nos isso. A ciência diz-nos que estes vírus, principalmente, são transmitidos dessa forma. Portanto, as máscaras são mais importantes, pelo que eu estou a entender, como proteção dos outros, mas também serão importantes como proteção do próprio, ou não? Exatamente. E elas são importantes. Houve essa noção no início que as máscaras eram mais importantes para proteger os outros. Acho que funcionam em ambas as circunstâncias. E, portanto, e diz-nos que nós devemos usar as máscaras. E ainda bem que os alunos percebem isso, que talvez é a nossa ferramenta mais eficiente no meio para controlar a disseminação do vírus. E porquê? Porque é impossível criar regras que funcionem em todas as circunstâncias. Porque, repare, é intuitivo que, sendo um vírus respiratório e transmitindo-se por estas gotículas, que evitar os contatos próximos é importante, não é? Manter aquela distância física. Não é preciso distância social. Distância social é nós não conversarmos uns com os outros e distanciarmos socialmente. Não. A distância física, como continuamos a socializar uns com os outros. Mas é esta distância física que é importante manter. E, portanto, a máscara, nesse sentido, acaba por funcionar muito bem, porque às vezes há situações no nosso cotidiano, como ir, por exemplo, às casas de banho, ir para o recreio ao ar livre. Apesar de estarmos ao ar livre, pode haver encontros e pode haver situações em que, de facto, especialmente se o recreio estiver muito populado e tiver pouca área para os alunos, é importante usar máscaras. Agora, era isso que eu ia perguntar.
O uso da máscara deve ser relaxado no recreio ao ar livre ou não? Não necessariamente, claro, não necessariamente. Porque, especialmente nas camadas mais jovens, que são muito espontâneas e reagem muito por instinto e não têm o mesmo controle, ainda bem, que são crianças, não é? Têm essa espontaneidade e toda essa energia e, portanto, é mais difícil as crianças terem sempre presentes, conscientemente, todas as regras. E vai haver situações em que vão quebrar as regras, o que é inevitável. E, portanto, a máscara aí é importante que esteja presente, porque pode evitar a transmissão. Uhum. Pedro Simas, nesta altura em que começamos a ficar um bocadinho saturados do uso da máscara, vem aí o inverno, as salas de aula vão começar a fechar as janelas e as portas, vão deixar de ficar arejadas. A viseira pode ser uma boa alternativa ou não? A viseira é mais uma barreira. É uma barreira que funciona muito bem. Há pouco estávamos a conversar sobre isso, em off, quando há um contato próximo e os perdigotos, todas aquelas partículas de saliva que podem ser projetadas e ficam retidas na viseira. A viseira não é tão eficiente a prevenir que, quando uma pessoa, por exemplo, tosse, há sempre uma corrente de ar que pode contornar a viseira e pode infectar e pode ter acesso às viseiras respiratórias e assim infectar. Portanto, a viseira é mais uma ferramenta. Se me fizesse a seguinte pergunta, temos que escolher entre viseiras e máscaras. Eu não hesitava um milissegundo a responder. É as máscaras que se tem que usar. As viseiras não são importantes. Muito bem. Tinha aqui mais uma pergunta sobre as escolas, que é esse o tema do nosso programa. O que é que sabemos sobre a propagação do vírus em contexto escolar? O que é que nos diz a ciência sobre isto? Essa é uma pergunta muito, muito, muito importante, porque há um bocado um mito na informação, naquilo que nós sabemos sobre este vírus, que as crianças, e é uma das dúvidas que os pais têm muito, que as crianças não transmitem o vírus. E porquê é que se criou este mito? Criou-se este mito porque as crianças e as pessoas que não são grupo de risco são naturalmente resistentes a desenvolver a doença clínica, a desenvolver sinais respiratórios e a desenvolver a pneumonia, que é chamada Covid-19, que é a doença grave respiratória. E, portanto, como são mais resistentes, a desenvolver sinais clínicos de constipação, pensou-se que elas não transmitiam. E até podem transmitir, repare, ou podem excretar, produzir menos vírus, mas produzem, são igualmente suscetíveis à infecção e produzem. E deste modo, como até nem sequer muitas vezes sabem que estão infectadas, têm um impacto epidemiológico na disseminação do vírus enorme. E portanto, o mito de que as crianças não transmitem o vírus tem que ser desmanchado. Claro que transmitem o vírus e claro que são importantes no contexto escolar. E por isso é que estamos a usar as máscaras e por isso é que estamos a tentar ter regras o mais funcionais possíveis, tentando preservar a liberdade dos alunos e a sua criatividade e tudo mais, porque as escolas têm que ser locais alegres, não é? Mas estamos a tentar criar as regras para que isso aconteça, para que as crianças não transmitam as infecções umas às outras, e basta olhar para os dados epidemiológicos, que há surtos em escolas e as crianças transmitem umas às outras e aos adultos, como é óbvio. Portanto, em certo sentido, até talvez se possa dizer que a transmissão pelos jovens é mais perigosa, porque se não estão sintomáticos, é mais difícil perceber a situação em questão e, portanto, há um relaxo maior, há uma calma maior em relação a essa transmissão e ela está lá. Exatamente. E é por essas infecções invisíveis, que o vírus é tão pandémico. É por causar tão pouca doença e ser invisível, as pessoas não sabem que estão a transmitir o vírus. E é por isso é que a testagem é tão importante. E é por isso é que nós começámos em Portugal e em todos os países do mundo a fazer uma testagem que era de diagnóstico, de identificar as pessoas que estavam com sinais clínicos e os contactos, e agora mudámos aqui um bocado, já aprendemos, já temos maior capacidade de testagem e agora até queremos fazer uma testagem preventiva, que é testar não para enviar para casa, mas testar para enviar para o trabalho, para as escolas. Ou seja, se nós conseguíssemos testar as crianças, e neste momento estamos a fazer uma coisa que é muito importante, que é, vamos começar a testar os funcionários dos lares para não permitir ou para tentar minimizar que a infecção entre nos lares. E, portanto, como o Nuno disse, são precisamente estas infecções que nós chamamos de invisíveis que são as principais disseminadoras do vírus.
E as crianças têm um papel muito importante nisso, um impacto muito grande nisso. Pedro, João Miguel, se não se importa, eu gostava de levantar aqui uma outra questão também, porque vários professores me têm dito que têm visto os alunos nos corredores e nos recreios a partilhar comida, a partilhar bebidas, a usar as mesmas garrafas, e parece que esse é um risco também, não é? São coisas que não se devem fazer. Nós tínhamos antigamente aquele dito que era partilhar é cuidar. Digamos que hoje deveríamos dizer o contrário, deveríamos dizer não partilhar é cuidar. Isso é verdade, é também um risco que existe, é crescido, essa partilha de bebidas, de garrafas, de comidas, etc. Sim, neste momento esse tipo de partilha não é boa e não é cuidar. E tem toda a razão, Nuno. Agora, porque nós sabemos porque é que nós lavamos as mãos. E isto é que se pede aos jovens. Os jovens são muito inteligentes. E se eles têm que começar a associar as coisas. E se não se lava, e se tem que se lavar as mãos, e se tem que ter cuidado com as borrachas, com os lápis e na partilha das borrachas dos lápis, mais cuidado se tem que ter quando se partilha uma garrafa de água. Ou quando se partilha um gelado. Porque é óbvio, não é? Porque o vírus, apesar de ser inalado, ele também pode aceder às nossas vias respiratórias através do contacto de uma mão contaminada que vai limpar o nariz e vai, como se costuma dizer na gira, tirar macacos do nariz, ou seja, lá que for, ou meter a mão na boca, e portanto vai promover a infecção das vias aéreas respiratórias. Talvez não seja... Roer as unhas. Há muitas crianças que roem as unhas, por exemplo, não é? Exatamente. Portanto, é preciso ter algum cuidado com isso. E tentar, no fundo, em vez de dar uma lista, é isto que eu tenho dito, em vez de dar uma lista infindável de regras, é explicar às crianças, que são extremamente inteligentes e ávidas de conhecimento, o que é que a ciência diz. E o que a ciência diz é explicar o princípio geral da transmissão do vírus, como é que ele se transmite. E se as crianças souberem como é que ele se transmite, que é por gotículas e por superfícies que podem estar infectadas, como as mãos, e como alguns objetos como garrafas de água, eles vão saber antecipar e criar as suas próprias regras. Isto é que é importante, no fundo, transmitir o conhecimento e não fazer uma regra, uma lista enorme, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, e estar muito preso às regras, porque depois as regras nunca vão funcionar para determinadas circunstâncias. E é isto que é bom no cientista, é nós aprendemos a pensar e a lidar com situações novas. Pedro Simas, e as casas de banho, elas são uma fonte de problema acrescido no contexto da atual pandemia, ou nem por isso? Ou podemos dar descansados em relação às crianças nas casas de banho? Eu penso que uma casa de banho é quase tão... Eu não quero encorajar comportamentos de risco, mas penso que uma casa de banho para um vírus respiratório é quase tão importante como uma sala de aula. Repare, se estivéssemos a falar de um vírus que causasse uma diarreia, para os alunos perceberem, e que é transmitido, os cientistas dizem fecal, das fezes, para a boca, fecal oral. Aí sim, aí a casa de banho era o princípio, aí a casa de banho era quase como uma máscara. Tinha a importância da máscara, tinha que ser sempre desinfetada, tinha que haver muito cuidado ao sentarmos nas sanitas, ou usarmos os lavatórios, porque esses vírus são muito resistentes e é assim que se transmitem, através do contacto indireto, não é do contacto direto, mas do contacto indireto, ou então contacto direto, apertar as mãos. Por isso é que é bom, sempre, e é uma regra, estas regras não surgem por acaso, que nós temos na nossa cultura, de quando vamos à casa de banho lavamos as mãos, que é para não transmitir estes vírus que causam diarreias. Agora, para este vírus respiratório, não acho que a casa de banho seja um fator de risco muito grande. É sempre um fator de risco, que as pessoas estão sempre um bocadinho mais à vontade e têm que ter a consciência que não devem contaminar a casa de banho, com que se estão a tossir ou se cospem ou uma coisa dessas, tentar limpar e tentar evitar esse tipo de comportamentos. Mas não creio que seja muito problemática a casa de banho. O Pedro Simas tem tido muito contacto com alunos e famílias. Que dúvidas é que lhe colocam? O que é que lhe perguntam? Uma já esclarecemos, que é se as crianças passam a infecção ou não, se são contagiosas para outras pessoas. Essa já esclarecemos. Portanto, já sabemos que sim, não é? Já sabemos que sim. A outra que é dramática para um cientista é que a maior parte das pessoas têm medo que os seus filhos corram risco de vida ou desenvolvam uma doença grave. E eu, muitas vezes, quando lhes tento explicar cientificamente que eles não correm esse risco, até basta olhar para os dados, não é? Em Portugal ainda não morreu nenhuma criança. Okay? E, portanto, só em circunstâncias muito específicas em que há crianças que têm doenças que as tornam suscetíveis a estas infecções respiratórias, é que isso acontece.
E o que os pais nos dizem sempre, e me dizem sempre a mim é: mas eu não quero ou não quero que o meu filho seja uma criança num milhão, ou uma criança em 10 milhões que contraia a infecção grave. E, portanto, e este é um argumento com o qual eu não posso rebater, porque nós queremos evitar, como pais, a todo custo, que haja esse risco. Mas depois também queremos que as nossas crianças convivam com outras crianças e vão à escola. E, portanto, eu gostava muito que passar a mensagem de que as crianças não correm risco de vida. Um grave risco de saúde e, portanto, é como... É um risco infinitesimal só, digamos. É um risco muito, muito, muito pequeno. Agora, quando há milhões e milhões e milhões de crianças a serem infectadas, há sempre algumas crianças e isto é próprio da natureza, a diversidade, há sempre algumas crianças que têm até patologias que nós não conhecemos, ou que não são patologias, mas são estados que nós não conhecemos, que possam ser suscetíveis. Mas isto é uma coisa muito, muito rara, como disse. Muito, muito rara. Pedro, deixe-me, se não se importa, enquadrar isto de outra perspectiva. Nós temos a sorte de ter neste momento a colaboração no nosso site da Iniciativa Educação de dois grandes cientistas que recentemente se juntaram ao nosso painel de especialistas, que é o Eric Hanushek e o Ludwig Wassmann, que são dois economistas de educação, o primeiro de Stanford e o segundo de Munique, que foram contratados pela OCDE para fazer uma análise das perdas que podem resultar em termos económicos das faltas das aulas presenciais e de toda esta pandemia. Portanto, em que medida é que esta pandemia afeta a educação e como é que a educação vai afetar o futuro destes jovens. E eles chegaram, no relatório que fizeram para a OCDE, chegaram a conclusões bastante dramáticas. Eles dizem que há uma perda de rendimento neste momento de pelo menos 3% no PIB, no Produto Interno Bruto, portanto, do produto do país, 3% por causa da pandemia do que se passou até agora. Por isso é que é tão importante voltar às aulas, por isso é que é tão importante que as aulas presenciais existam. E estes dois especialistas fizeram para nós um artigo especialmente sobre isso. Portanto, eu recomendaria quem está interessado nisto, em que fosse ao nosso site da Iniciativa Educação e visse este novo artigo, porque este novo artigo mostra-nos esta realidade, que é estar em casa não é só um problema de impedir a socialização das crianças, mas é um problema de impedir o seu progresso educativo, e impedindo o seu progresso educativo está-se a prejudicar o seu futuro, e de uma maneira muito grave. Portanto, nós temos que olhar para isto e não estar só a pensar em termos dos inconvenientes de voltar para a escola. Quer dizer, voltar para a escola, como é evidente, aumenta os riscos, em abstrato aumenta sempre os riscos, quer dizer, estar fechado num quarto seria melhor, desse ponto de vista, mas nós temos que nos fazer à vida, e sobretudo para as crianças é muito importante o contacto com os colegas e a aprendizagem. Também muito interessante, desculpe eu estar a falar tanto, mas também acho que é muito interessante. Rapidamente, estamos mesmo... O que é que estes dois cientistas nos dizem, no fim? Dizem-nos que só há uma maneira de contrariar esta perda, e essa maneira é aumentar a qualidade da educação. Que eu penso que é uma perspectiva muito interessante, porque de facto nós não queremos que as crianças voltem, quer dizer, acho que ninguém quer, que as crianças voltem para as escolas para estar lá só para isso, mas queremos que voltem para aprender e para aprender mais. E, portanto, a qualidade da educação torna-se ainda mais fundamental. Tive só a oportunidade de 10 ou 20 segundos. Rapidamente, 20 segundos, Pedro. Eu revejo-me em tudo o que o Nuno disse, ainda mais queria acrescentar que nem se que já é vidas versus economia, vidas versus vida, porque a vida é a nossa vida, é a vida da sociedade como um todo, e que o conhecimento é essencial para prevenir situações como esta, que foi a primeira reação global da humanidade por ignorância, por medo. E, portanto, a ciência e a educação é extremamente importante. Sim, e são cada vez mais importantes, sobretudo no atual contexto. Pedro Simas, muito obrigado por nos ter ajudado a explicar os desafios que se colocam às crianças e aos jovens e aos professores e a toda a comunidade, agora que as crianças estão a regressar à escola e, enfim, a socializar cada vez mais. Professor Nuno Crato, notas essenciais sobre o em contexto escolar. 1. Máscaras, sim. 2. Cuidados sistemáticos e generalizados. 3. As perdas do ensino podem ser graves e, portanto, aumentar a qualidade do ensino.
E o próximo programa é sobre bullying e como colocar em prática os conhecimentos das experiências em laboratório, com o psicólogo da Fundação Champalimau, Jaime Grácio. Deixo a pergunta da nossa habitual sondagem no Twitter. A pergunta que colocamos esta semana é: o nosso cérebro tem reações meramente biológicas? Sim, tal como os outros animais. Não, podemos sempre controlar as reações. Professor Nuno Crato, até para a semana. Até para a semana.